Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje gostaria de explicar uma aparente contradição bíblica com um ensinamento muito importante para todos nós. Por que em Mateus, no capítulo 23 e o verso de número 10, o próprio Jesus diz para nós não chamarmos ninguém de mestre? Pois só há um mestre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando nós vamos em Efésios, no capítulo 4, o verso de número 11, diz que Deus separou dentre a igreja alguns para apóstolos, alguns para evangelistas, alguns para pastores e também alguns para mestres. Como solucionar esta aparente contradição bíblica? Nós temos que entender, e eu sempre falo isso, que texto sem contexto é pretexto para má interpretação bíblica. Qual o contexto de Mateus no capítulo 23 e o verso de número 10? O contexto, Jesus estava censurando os fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus e os escribas? Eram os religiosos da época. Eu costumo dizer que se nós vivêssemos na época de Jesus e chegássemos para uma pessoa e disser assim, me diga a pessoa mais espiritual que você conhece aqui, possivelmente seriam os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram um grupo religioso que faziam questão de serem vistos. A própria Bíblia diz que eles iam nas praças, levantavam as suas mãos e faziam longas orações exatamente para todo mundo ver que eles estavam orando e dizer, olha ali, orando, que coisa mais linda. Da mesma forma, quando faziam jejum, eles não lavavam o rosto de manhã, saíam com o rosto cansado para quando conversar e ver as pessoas, os olhar e dizer, ele está fazendo jejum. Que homem espiritual. E o principal, eles faziam tudo isso porque gostavam de ser aplaudidos e de ser endeusados. Então, quando Jesus fala em Mateus, no capítulo 23, 10, sobre não chamar ninguém de mestre, e em Efésios, no capítulo 4, quando Paulo fala que Deus deu mestres para algum, são significados completamente diferentes. Os mestres falados por Jesus são aquelas pessoas que a todo custo fazem as coisas para serem endeusadas, para sempre ter alguém batendo palmas para elas, para sempre ter alguém dando um tapinha nas costas. E isso serve para todas as pessoas, principalmente para cargos e líderes religiosos. Eu costumo dizer e eu me preocupo em lugares onde existem líderes que parecem deuses. Com certeza, se vivessem na época de Cristo, seriam censurados pelo próprio Jesus, porque gostam a todo custo de serem endeusados, de receberem palmas. Isso é bem diferente de serem honrados. Quem merece honra? Existe a diferença entre honra e endeusar uma pessoa. Isso é completamente diferente. Já em Efésios, no capítulo 4, os mestres são aquelas pessoas que Deus dotou para ensinar a boa e pura palavra dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a Bíblia. A Bíblia toda fala sobre a importância da humildade. A Bíblia fala que o soberbo precede a ruína, precede a queda. O soberbo, eu costumo dizer que ele sempre está caminhando no limite da montanha e do precipício. Qualquer hora ele dá um passo falso e ele cai lá no fundo. Nós fomos chamados à humildade. E humildade não é se sentir o pior dos piores. Isso é complexo de inferioridade. Humildade é nós sabermos o que Cristo fez por nós e sabermos que sem Ele nós não somos absolutamente nada e ninguém. E esse é o motivo de nós sermos gratos todos os dias da nossa vida.
Porque se não fosse pelo amor de Deus que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, de nada adiantaria nós estarmos aqui, muito menos eu aqui, falando da palavra, porque falaria uma palavra de um condenado para condenados. Mas foi pela graça de Cristo que nós estamos aqui e podemos, assim, falar e debater um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Só assim o YouTube vai ver que o conteúdo é relevante e vai recomendar para outras pessoas. Que Deus te abençoe grandemente.